Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Voz da Batata, o podcast oficial da Associação Brasileira de Batata in Natura. Hoje estamos aqui com Otávio Maia, diretor-presidente da Emater Minas Gerais. Otávio, fique aí com a palavra, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Ô, Diogo, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra participar com vocês aqui do podcast. Me apresentando, né? Hoje eu estou presidente da Emater de Minas Gerais. Além disso, eu tenho a honra de presidir a ASBRAE, que é a Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária de todo o país. A ASBRAE está presente em mais de 5 mil municípios, nas 27 unidades da federação, atendendo a mais de 2,5 milhões de produtores rurais em todo o Brasil. E eu sou gestor público de carreira, de origem, né? Especialista em políticas públicas e gestão governamental, servidor de carreira da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. Estou presidente da Emater há 5 anos, mas sou há 21 anos, né? Faço parte da carreira, tendo passado pelas secretarias de Fazenda, onde eu trabalhei com programação financeira, programação orçamentária, entendi o funcionamento do serviço público, foi uma escola para mim, né, Secretaria de Fazenda. Passei 10 anos na Secretaria de Planejamento e Gestão, onde é, né, a origem da minha carreira. Então, tracei uma carreira de técnico a subsecretário de Gestão Estratégica do Estado, inclusive coordenei 2 processos de elaboração do Plano Estratégico do Estado, o PMDI, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e trabalhando também com a área de inovação, desenvolvimento institucional, parcerias com o terceiro setor, além da estratégia governamental. Fiquei 1 ano na assessoria de desestatização, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, participei até da modelagem da Copasa, à época, e há 5 anos eu estou como presidente da Emater, trazendo expertise da gestão, da estratégia, da governança estratégica para dentro da extensão rural, que já é uma realidade muito forte em Minas Gerais, uma das grandes referências do Brasil, a Emater Minas, né? Para mim é uma honra fazer parte desse time e há 5 anos contribuindo com a minha visão da governança estratégica para conseguir melhorar ainda mais esse trabalho já tão reconhecido e valorizado, né, pelos produtores rurais do nosso estado. Hoje a Emater está presente em 820 municípios mineiros, atende 350 mil produtores rurais todos os anos, o foco na agricultura familiar e no pequeno produtor, mas temos também médios e grandes produtores no nosso portfólio, e a Emater está sempre aí parceira há mais de 77 anos do desenvolvimento do setor agropecuário, que eu falo que é o orgulho do Brasil. Já tive a oportunidade de conhecer outros países, outros continentes, e eu vejo a referência que nós somos e como conseguimos alcançar competitividade a nível internacional no setor agropecuário, né? Então, a gente precisa transformar todo esse potencial que a gente tem aqui em promoção do desenvolvimento e da melhoria da vida das pessoas envolvidas, inclusive da agricultura familiar e dos pequenos produtores, né? Então, acho que esse é o grande objetivo meu como gestor da ASBRAE, da Emater, é conseguir canalizar os esforços para levar tudo que a gente tem de inovação, de melhoria, de gestão, do médio e do grande também para os pequenos, e a gente poder levar todo mundo, elevar o patamar da nossa agricultura cada vez mais, da nossa pecuária, para que a gente possa continuar competitivo a nível internacional e levando a promoção do desenvolvimento do nosso país, que eu acredito muito nessa ferramenta por meio do agro. Perfeito, Otávio, explicou muito bem. E, como você falou, Minas Gerais, a Emater tem uma atuação muito importante e Minas Gerais tem uma atuação muito importante dentro do agro, né? Somos líderes em várias, né, cadeias produtivas, inclusive a batata. Eu falo Inclusive na somos batata. porque, apesar de estar na Associação Brasileira de Batata in Natura, eu estou também em Belo Horizonte, então Minas Gerais tem essa liderança. E eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre o que é a Emater, né? Explicar para o produtor, para o distribuidor que é nosso associado, como que ele pode se beneficiar da Emater, como que ele pode se conectar com a Emater. Pois é, Diogo, eu falei mais rapidamente, né, aqui da estrutura da Emater e do alcance dela, mas eu falo que a Emater, eu brinco, né, que a Emater trabalha de A a Z com o produtor rural. Eu brinco, é da apicultura, da abelha ao zebu, né, que tudo que o produtor rural precisa acaba batendo na porta da Emater e pedindo ajuda. E nós estamos ali para isso mesmo. A Emater existe para apoiar, né, o produtor rural. A missão institucional da Emater é promover o desenvolvimento rural sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida do povo de Minas Gerais. Então, a gente está aqui
para apoiar o produtor rural, seja de batata, seja de mel na apicultura, né? Seja de carne no zebu, seja de leite, de café, onde nós também somos líderes, né? Nacional e mundial, né? De café. Uma a cada 4 xícaras de café vendida no mundo vem de Minas Gerais. Olha que força que a gente tem. E grande parte vem dos pequenos produtores, né? A união dos pequenos produtores faz a força do agro em Minas Gerais. Também no leite, por exemplo, 68% da produção de leite vem dos pequenos produtores também. E somos o maior produtor também do Brasil, assim como na batata, né? Na batata o percentual é um pouco menor, viu, Diogo? Sim. A gente tem na batata, né, uma produção em Minas de 1.570.000 toneladas ano, disparado líder, né, responsável por 35,7% do volume nacional produzido. A gente cresceu no ano passado para esse ano mais de 14% a nossa produção, que mostra o avanço nosso no setor, mas aí é o setor que está mais robusto com médios e grandes produtores, embora também tenhamos pequenos, um pouco mais de 8% da produção em Minas Gerais, do levantamento da Emater, vem de pequenos produtores da agricultura familiar, que é quem está mais conectado com essa demanda nossa, né? Então, falar aí, né, para os associados, para o público que assiste, a Emater está à disposição de todo produtor rural, né, para ajudar. E ela presta assistência técnica, promove políticas públicas por meio da extensão rural de forma gratuita para o pequeno produtor, para o agricultor familiar. Então, desde a emissão da CAF, que é o documento, o cadastro da agricultura familiar, até a elaboração do crédito rural, que aí ela pode fazer para o pequeno, para o médio, para o grande, porque ela é remunerada por isso. Então, ela faz gratuito para a agricultura familiar, mas como o crédito rural já remunera pelo manual do crédito rural a atividade, então ela faz crédito rural para o médio, faz para o grande. Então, uma forma do associado buscar esse apoio na Emater, independente do tamanho do produtor, pode buscar essa elaboração do crédito rural nos escritórios da Emater para auxiliá-lo. E a política pública que é executada pela Emater no dia a dia, né? Seja conectar o produtor para vender no mercado institucional, que é o PNAE, o PAA. A gente tem as feiras livres, onde a gente leva o produtor para comercializar diretamente com o consumidor final, né? Valorizando os produtos, né? Da agricultura familiar, tirando o atravessador do caminho. E a gente tem várias estratégias. Inclusive, a gente tem o primeiro marketplace da agricultura familiar do Brasil, que é o Educampo, aproveitar para fazer a propaganda aqui, né? www.educampo.com.br. Você acessa e adquire produtos, né, da agricultura familiar, da riqueza e diversidade da agricultura familiar, e recebe no Brasil inteiro. A gente hoje vende para diversos estados do país, despacha nossos produtores, e a Emater ajuda na comercialização, na gestão de propriedades, né? Tem essa visão da profissionalização da gestão também. Trabalha programas de certificação, o mais famoso deles é o Certifica Minas Café, mas a gente tem vários rótulos de certificação, né? Então a gente tem certificação, por exemplo, com o pouco uso, né, do agrotóxico, certifica fruta, tem várias certificações que a gente pode trabalhar, certificação de propriedades, que é uma demanda do mercado consumidor muito forte, né? Trabalhar essa certificação, a rastreabilidade, a importância, projetos de sustentabilidade. Então, a Emater é uma infinidade, né? Se eu for falar aqui, o tempo não vai ser suficiente, mas o importante o produtor rural saber é que as portas da Emater estão abertas para ele. A Emater existe para prestar serviço para o produtor rural. Então, conheça a Emater, aqueles que ainda não conhecem, busque apoio nos nossos escritórios. Tá todos os endereços listados no nosso site, né? www.emater.mg.gov.br. Lá tem o endereço de todo o escritório local da Emater. A Emater tem uma organização nossa de trabalho por meio de unidades regionais. Então, nós temos 32 unidades regionais espalhadas pelo estado, né? E Belo Horizonte é uma sede, né, de regional. E a gente tem 7 polos onde a gente organiza e distribui os trabalhos para coordenar esse trabalho nos 820 municípios. Então, todos os endereços das unidades regionais, das unidades locais, está disponível no site da Emater. Então, o produtor rural pode chegar lá, pedir ajuda, que vai ser muito bem recebido. Otávio, hoje você falou aí de várias cadeias que a gente tem produtivas. O atendimento, ele é diferenciado por cadeia? Ele tem, por exemplo, o produtor de batata que quiser, né, ter esse contato, vai ter aí os 820 escritórios, ele procura essa lista no site, mas como que funciona essa atuação dentro de cada cadeia produtiva? Pois Diogo, a gente tem as agendas estratégicas de trabalho, onde a gente organiza um pouco esse trabalho técnico,
Desculpa que hoje eu estou numa alergia brava aqui, então hoje, de vez em quando, eu vou dar uns espirros aqui, mas tá tudo bem. Mas o trabalho nosso em agendas estratégicas, a gente segmentou alguns desses trabalhos por áreas, né? Então, na área de produção agrícola, a gente tem a área, né, de hortifruti, tem a área de culturas diversas e tem a área do café, pela relevância do café, né? Pecuária, aí a gente tem a área da bovinocultura e a área dos demais animais, pequenos animais, né? Então a gente tem essa organização do trabalho, porque o extensionista da Emater lá na ponta, ele é um pouco mais, vamos chamar assim, generalista. Ele precisa atender ali o produtor nas demandas que vai de A a Z, como eu falei. Vai ter o da apicultura, vai ter do zebu, vai ter da batata, vai ter o das olerícolas, das frutas, e a gente sabe da diversidade e da riqueza da produção de Minas Gerais. Mas a retaguarda dele, ele tem os coordenadores regionais, um para culturas, um para pecuária e um para bem-estar social, que é os trabalhos de inclusão produtiva, né, do trabalho todo socioeconômico. A gente tem nas coordenações técnicas estaduais, aí dentro dessas agendas estratégicas que eu citei, as referências técnicas que vão ajudando a dar essa retaguarda para o atendimento lá na ponta acontecer da melhor forma possível. Então, a gente tem, né, essas expertises todas dentro da Emater para poder ajudar o produtor, seja qual área, né, que ele estiver. Perfeito. E na questão da distribuição, eu sei que você falou aí, né, que tem, de certa forma, um apoio, né, de realmente levar esse produtor a atingir o mercado, como é, por exemplo, o caso do Educampo. A batata, ela talvez tenha um problema dela não poder atuar no Educampo. Eu não sei se tem algum produto de batata lá, você já chegou a ver, mas ela, como tem um período curto, né, de estante ali, de gôndola, ela precisa ser levada mais rápido. Vocês atuam também de alguma forma com essa cadeia de distribuição? Pois é, Diogo, aí é o seguinte, aí a associação é da batata in natura, né? Isso. A gente tem um case que foge um pouquinho disso, porque batata a gente consome ela de milhares de formas, né, diferentes, né? E a gente tem um case de sucesso que está presente nas nossas feiras livres, salvo engano, que está no Educampo também, que é a batata frita. Então ele é até uma batata um pouco mais artesanal, né? Não é esses sticks que estão vendidos aí no supermercado, mas ele faz um sucesso danado. A batata dele frita, ele está nas nossas feiras. Eu acredito que está no Educampo também, depois eu vou conferir para falar para vocês, mas é uma forma que a gente tem de apoiar o produtor, porque é um consumidor final tendo acesso ao produtor direto. E aqueles pequenos produtores também da batata in natura, a gente tem também nas nossas feiras, sempre ali, as leguminosas todas, né? Então ali tem, entre elas, né, a batata, a gente tem esse produto também sempre presente na feira, porque faz parte da nossa base alimentar, né? A batata está em tudo quanto é prato nosso, né? De purê de batata frita, batata cozida, batata assada, e aí frita, palha, palito, de tudo quanto é jeito. Então a gente sempre tem a batata presente nas nossas feiras livres. E como eu disse, né, a gente nessa comercialização também, a gente tem uma política muito forte, Diogo, de acesso a mercados institucionais. Então, o Programa Nacional também da Alimentação Escolar, que é o PNAE, hoje a gente vem batendo recorde atrás de recorde de venda da agricultura familiar para a merenda escolar. E a gente voltou a ter hoje incentivo para pequenos produtores produzir e oferecer e entregar batata in natura para as escolas, porque realmente é uma demanda muito grande das escolas e a gente via uma falta de incentivo para os pequenos produtores ter esse escoamento dessa produção. E a gente hoje já vê o retorno de alguns produtores pequenos de batata para fornecer para as escolas estaduais e municipais, né? A gente trabalha fortemente com a Secretaria de Estado da Educação, mas isso acaba que, como a gente prepara o produtor para vender para a rede estadual, ele também já está automaticamente apto, porque a legislação é a mesma, para vender para as escolas municipais. E às vezes ele até multiplica, né? Que vende no município dele, no município vizinho, e assim ele vai ganhando esse mercado que é difícil acesso, e com esse apoio ele tem conseguido acessar. A gente falou aí, né, a associação é de batata in natura, mas claro, a cadeia toda se comunica, né? Então, períodos ali em que a gente está com um excesso de chuva, a colheita cai, aí a gente tem uma dificuldade de, né, entrar em algum setor, acaba que influencia, né, o mercado como um todo. Você citou esse caso aí, eu queria que você explicasse um pouco mais como que funciona isso, né? Porque realmente a indústria, ela é um caminho também
para quê, né? Para escoar essa batata. Às vezes, num período, né, em que alguém que faz ali a plantação pro in natura, ele pensar em alguma coisa para escoar isso de uma forma melhor, com mais prazo, né, com mais um tempo de gôndola, vocês ajudam nisso e queria que você contasse realmente mesmo como funciona esse caso da batata frita que você citou aí. Bom, vamos lá. Vamos primeiro falar o seguinte. Em Minas, como eu citei aqui no começo da minha apresentação, eu sou presidente da Asbraer, né, a Associação Brasileira das Entidades que aí junta a assistência técnica e extensão rural, a pesquisa agropecuária e a regularização fundiária. Em alguns estados, geralmente são empresas, né, as instituições, algumas são da administração autárquica fundacional também, a pesquisa está junto com a extensão na mesma entidade. Vou dar um exemplo aqui do nosso vizinho em Capé, no Espírito Santo. Pesquisa e extensão estão juntas. Então, eles desenvolvem melhoria de produto, né, por meio da pesquisa, para levar essa inovação por meio da extensão para o produtor. Aqui em Minas, nós estamos separados. A Emater faz o trabalho da extensão e a Epamig faz o trabalho da pesquisa. Então, a parte, né, de buscar inovações, né, às vezes uma variedade mais resistente para uma região, né, uma mais produtiva para outra região, toda essa parte de pesquisa é feita pela Epamig. E a Emater é que leva o resultado dessas pesquisas para o campo, para o produtor implementar nas suas propriedades. Inclusive, parêntese à parte, Diogo, eu pedi o pessoal para fazer, falei que eu ia conversar com você, o pessoal fez um levantamento aqui e um dos destaques que eles me deram é que a gente precisa melhorar a produtividade de batata em Minas, que DF e Goiás têm uma produtividade mais elevada do que a nossa. Então, um dos desafios de uma cadeia que é líder, que tem crescido muito, mas se a gente pudesse apontar um dos desafios da cadeia, a gente acredita que é aumentar a produtividade, e isso passa também por pesquisa, né? Então, a gente poder também municiar a Epamig nesse sentido, é interessante para a gente provocá-los a pesquisar nesse sentido, para por que Goiás e DF estão com a produtividade, aí eu tenho o dado aqui, são 47,37 toneladas por hectare no DF, e 45,12 em Goiás. E Minas Gerais é 40,78 toneladas por hectare. Então a gente tem, né, um gap a percorrer e acho que a pesquisa pode nos ajudar, assim como a assistência técnica, né? Melhorar a assistência para o manejo correto, que é o trabalho da Emater, também nos leva a elevar essa produtividade, que é o nosso desafio. E a questão, né, dos produtores aí, que você comentou, um case de sucesso, é porque nas feiras livres, que é uma das estratégias da Emater de comercialização, a gente tem uma conexão muito forte de atividades culturais, atividades artísticas, gastronômicas. Então a gente tem ali aquele feirante da olerícola, das leguminosas, que vende ali in natura a couve, a taioba, o alface, o tomate, a batata in natura, mas a gente também tem o vendedor da cachaça, o vendedor do queijo, o vendedor da batata frita, esse caso desse cara que é um sucesso, porque aí tem ali uma atividade cultural, um show acontecendo, uma gastronomia, e a batata frita entra também como um petisco ali e tal, e é um sucesso. Todas as feiras que eles vão, eles vendem muito, é uma demanda muito alta, né? Cai no gosto do povo mesmo, né? A gente adora uma batata frita, né? Então ele realmente é um dos sucessos das nossas feiras livres. Sempre que tem, até aqui em Belo Horizonte também, quem está presente, é um dos primeiros a acabar com o estoque, né? Às vezes a feira programa, a gente programa a feira, às vezes, para acontecer o dia todo. Tem feirantes que chega na hora do almoço já não tem produto, mas já conseguiu vender tudo. Vai embora para casa feliz. A gente brinca muito Objetivo aqui na concluído. associação que você não conhece ninguém que não gosta de batata, né? É fácil de conhecer alguém que não gosta de um alimento ou outro, mas batata eu, pelo menos, nunca conheci, né? Pepino tem uns que não gostam, batata é mais difícil, né? E para a gente já caminhar aí para o final, eu queria que você falasse assim, como que você imagina, né? Como que você vê a agricultura mineira nos próximos 10 anos aí? Diogo, eu falo o seguinte, cara, hoje eu tenho um orgulho tremendo de estar à frente da Emater e da Asbraer. Eu, como eu te disse, já tive a oportunidade de estar na China, já tive na Europa, em Londres, inclusive na reunião da Organização Internacional do Café, onde eu fui em Londres e em Bogotá, na Colômbia. Tive para falar de queijo na França, onde a gente conseguiu o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pelo modo de fazer o queijo Minas artesanal da Unesco. Todos os lugares que a gente chega
e que a gente conhecendo como o agro é feito no Brasil e em Minas Gerais, a gente vê que a gente está assim, anos-luz da grande maioria esmagadora da produção agropecuária, de produção de alimentos no mundo. A gente vê que a gente consegue conciliar a produção de alimentos com a sustentabilidade, né? Às vezes assusta quem está lá fora falar que a gente tem 3 safras no ano, né? Eles, como assim? Né? Eles não entendem que a nossa janela é ampla de produção, a gente fica grande parte do ano produzindo. Eles têm uma janela curtinha de produção. E isso impede eles de alcançar os níveis que a gente tem de produtividade, a gente conciliar com a sustentabilidade, com a questão social, né, a renda digna para o pequeno produtor. Eu vi lá em Londres essa discussão e também em Bogotá, na Organização Internacional do Café. Essa é uma meta para os países produtores de café no mundo inteiro, que já é uma realidade aqui. Quando você vai para o interior do nosso estado e vê os produtores de café pequenos, com qualidade de vida nos seus sítios, nas suas propriedades, a gente vê, poxa, o que todo mundo está querendo e buscando, a gente já tem aqui. E aí é claro que a gente tem outros desafios, mas a gente é referência, está na liderança e a gente precisa ter esse cuidado de não deixar ninguém para trás, né? Todo o setor, grandes, médios e pequenos, usufruir desse potencial que nós temos no agro, no Brasil e em Minas Gerais, para que a gente possa crescer em conjunto, em cadeia, em sistema, em setor, para que todos sejam beneficiados e a gente promova, de fato, o desenvolvimento das pessoas, a melhoria da qualidade de vida e conciliar essa questão da segurança alimentar com a produção de alimentos, com a preservação ambiental, da sustentabilidade, com a renda digna dos produtores, com a questão social. E a gente já faz isso aqui em Minas. É só a gente continuar fazendo isso aqui em Minas e no Brasil e expandir isso e sempre estar focado para o pequeno produtor também não ficar de fora desse sistema que é extraordinário. Assim, eu vejo com muito bons olhos, né, o presente e o futuro do agro em Minas e no Brasil. Perfeito. E você falou de uma parte, né, forte hoje aí, que é a questão da sustentabilidade, e a gente tem tido, né, Minas Gerais sofreu problemas muito sérios agora aí com enchentes. A gente tem alguma forma de apoio que o agricultor pode ter com isso na Emater, né, dessa questão climática que, né, tem sido aí tem tido um impacto muito grande, né, nos agricultores? Como que ele pode contribuir com isso a partir da Emater? Pois é, Diogo, a gente tem, sim, inclusive é uma agenda estratégica da Emater, a questão da sustentabilidade, porque já é uma preocupação do produtor rural, né? Estava até num evento agora há pouco de turismo responsável, falando que essa visão de responsabilidade, ela já está presente no produtor rural, né? Ele cuida da terra, ele cuida da água, ele cuida da flora e cuida da fauna. Por quê? Porque ele vive disso tudo lá na zona rural, na propriedade rural. Então, ele é o primeiro preocupado com isso. E a gente tem toda a estratégia técnica para levar para o produtor, para promover, né? As barraginhas para melhorar a infiltração de água no solo, os terraços, a readequação de estradas e sinais, o cercamento de nascentes, cercamento de matas ciliares, de reserva legal. Então, até trabalha toda essa orientação para o produtor para fazer da melhor forma possível para que ele consiga aplicar as técnicas, né, na prática da melhor forma possível para conseguir os melhores resultados, que são a preocupação dele. Muitas das vezes falta o conhecimento, que é o que a Emater sempre leva para o produtor, e a gente está cada vez mais inovando, renovando os conhecimentos, aplicando na qualificação do nosso corpo técnico, que é o maior ativo que a gente leva para o campo, que é esse conhecimento, né? Perfeito, Otávio. Gostaria, né, para encerrarmos aqui a Voz da Batata, que você deixasse uma mensagem aí para os produtores, para os agricultores. O que você acha que é importante aí falar sobre o papel da Emater e as oportunidades do agro brasileiro para os próximos anos? Pois é, Diogo, assim, eu sou um entusiasta, né? E eu sou um otimista por natureza. Então, é mais um voto aqui de agradecimento ao nosso setor agropecuário. A gente precisa reconhecer e valorizar o nosso setor, os nossos produtores rurais, que eles são a âncora do nosso desenvolvimento econômico, da nossa balança comercial, né? Se não fosse o agro, onde o Brasil estaria, né? Toda essa estabilidade que veio desde o Plano Real, a gente conseguiu com base no desenvolvimento do setor agropecuário. E a gente precisa colocar também essas instituições responsáveis por isso, e eu falo aqui, né, em nome da Emater de Minas, em nome da Asbraer, mas
Embrapa, né? A gente precisa reconhecer o trabalho, as OEPAs, como todas as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, a extensão rural, como atores desse ecossistema que transformaram o agro brasileiro nesse gigante que ele é. Né? E dizer que nós estamos sempre à disposição do produtor rural, que é o grande protagonista dessa história toda. Né? A gente é só coadjuvante e tem uma fala do nosso governador, meu Zema, Diogo, que fala assim: muito ajuda quem não atrapalha. Então, o primeiro objetivo é não atrapalhar. Quando puder ajudar, nós estamos à disposição para ajudar também. E nós temos feito isso, nos esforçado para, primeiro, não atrapalhar e, segundo, poder ajudar. E a gente tem feito isso com todos os programas de governo, as políticas públicas, né? Toda essa atuação nossa, a gente tem ajudado e tem dado a nossa parcela de contribuição para o agro ser sucesso que é. E eu faço votos que continue sendo e promovendo o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado. Perfeito, vamos lá então. Muito obrigado, Otávio. Foi um ótimo papo. Eu tenho certeza que muitos produtores aqui, distribuidores, os associados da ABIN, com certeza vão tirar alguma mensagem disso aqui para, né, ter uma conexão maior com a Emater e com isso, né, evoluir a prática dele. E então fica o agradecimento aqui de toda a Associação Brasileira de Batata in Natura e até a próxima. Tamo junto. Precisando de nós estamos sempre às ordens. Um abraço, sucesso aí. Tudo de bom. Deus aí.